Diga assim, ó, a vitória de Deus na minha vida. Gira-se um pouquinho para o lado, olha para essa pessoa aí, dá um elogio para ela, tá? Diga que ela está muito elegante, diga para ela que ela está muito cheirosa, diga para ela que ela está muito bonita, tá? Diga para ela que ela está no lugar certo, na hora certa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim, agora me dá um abraço. Olha aí, dá um abraço pro teu vizinho. Glória a Deus. Querido, vamos nos assentar no nome de Jesus. Que bênção que você veio hoje. Meu coração se alegra de saber que você está aqui. Quantos vieram aqui com um propósito principal? Esse tem outros, mas o principal de adorar a Deus. Levante a mão e diga eu. Meu Deus, então todos nós, graças a Deus. Queridos, olha só como é bacana. Terça-feira passada, nós estivemos conversando, nós estivemos trocando uma ideia, junto com os irmãos, crescendo, compartilhando. Eu não sou o dono da verdade, então a gente quer crescer junto com os irmãos, aquilo que Deus tem semeado nos nossos corações. Amém? Então, terça-feira passada, nós conversamos sobre 7 pequenas iniciativas que fazem uma diferença enorme, que fazem uma verdadeira revolução na minha e na sua vida. Alguém ainda lembra de uma das 7? Olha, isso foi de terça-feira passada. Então nós falamos sobre escrever um propósito. Tá? Uma pequena coisa, o poder da escrita. Abacuque, capítulo 2, verso 2, ele diz: escreve a visão e torna-a bem legível, para que possa ler até o que passa correndo, porque a visão é para o tempo determinado. Então ele instruiu o profeta a escrever em letras garrafais, para que qualquer pessoa lesse. Diga, eu tenho um propósito. Diga, eu tenho uma meta. Olha só, queridos, você pretende ser advogado daqui a 5 anos, bacharel em direito. Não significa que daqui, nós estamos em 2016. Então 2016 mais 5, quanto dá? Olha aí, 21. Muito bem, então 2021 você é bacharel. Isso é um propósito e uma meta. O que é meta? É tudo aquilo que eu mensuro, aquilo que eu meço, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu determino. Onde você quer estar daqui 10 anos? Então isso é importante, é uma coisa simples. Então na sala da minha casa tem uma cartolina, uma coisa muito simples. Mas lá tem uns 70 nomes de líderes que eu oro todos os dias pela manhã e pela noite, quando eu vou dormir, e eu ponho a mão em cima desses nomes. Mas pastor, isso aí é muito simples. É exatamente por isso que eu estou falando. Dentro do meu quarto tem uma outra cartolina de outra cor. Então lá está escrito propósitos e metas para 2016. Primeira linha, uma meta espiritual. Quanto tempo eu quero investir de oração na minha vida por dia? Está lá, espiritual. No relacionamento, eu tenho muitos compromissos, mas eu não posso negligenciar os meus relacionamentos. Porque se eu negligenciar o tempo dos meus relacionamentos, o discipulado não vai para frente, os líderes não vão para frente, meu casamento não vai para frente, nada vai para frente. Por quê? Porque eu não estou esquematizando, não estou mensurando um tempo para eu investir nos relacionamentos.
Amém quanto a isso? Então o discipulado, ele vai trabalhar isso muito forte em mim e em você. Mas você precisa determinar o tempo. Você não pode desistir de ninguém. Mas entre o povo existem pessoas que valorizam você e valorizam aquilo que você fala. Existem pessoas que não dão a mínima para aquilo que você fala, mas enchem o seu tempo. Então você precisa saber medir isto. Você não vai conversar 3 horas com uma pessoa que conversa muito, mas não diz coisa nenhuma. Ok? Então, número 1, terça-feira passada nós conversamos sobre a escrita. Você precisa escrever a sua meta. Você precisa escrever o teu sonho. Olha para o seu vizinho, dá um sorriso para ele assim, tá? E diz assim: escreva os teus sonhos. Diga, eles são importantes. Para não fazer acepção de pessoa, olha agora para o outro vizinho e diz assim: para você mesmo. A meta, querido, ela corrige o curso da tua trajetória. Ela chacoalha você de onde você quer chegar. Amém? Segunda coisa, muito simples, muito pequena, mas que pode fazer uma verdadeira revolução na minha vida e na sua vida. As perguntas. Atos 16:30, um cara fala mesmo assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? É uma pergunta, muito profunda a pergunta. Uma outra pergunta, Mateus 16:15, Jesus diz assim: e vós, o que dizem de mim? Primeiro ele pergunta, né, o que é que os caras lá de fora estão falando de mim? Depois ele pergunta, e vocês aqui de dentro, o que é que vocês falam de mim? As perguntas. Você já chegou no sucesso? Sim, não. Por quê? Perguntas. Elas corrigem, elas alinham você em cima de um propósito. Bacana? Então isso é importante. As perguntas. Queridos, uma mensagem, uma pregação de 50 minutos, após encerrar a pregação, você pergunta das pessoas, se ele lembrar de 5% daquilo que foi pregado, é muito. Mas lança várias perguntas durante a mensagem, ou faz uma única pergunta que ecoa na mente do cara, da pessoa, da mulher, da moça, do rapaz, do senhor, da senhora, fica lá na cabeça durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, a vida inteira, uma única pergunta. Amém? Eu fiz uma pergunta para a pastora, vai fazer 21 anos. Eu disse para ela: você quer casar comigo? E foi papo, está aí a prova. Amém? Diga, as perguntas são muito importantes. Tá, queridos? Então, é fundamental que você guarde, não é só informação. Tá? Depois fala sobre oportunidade, a importância de você estar no lugar certo, no momento certo. Coisas simples, mas que você precisa estar atento. A importância, querido, que existe em você, querido, ouvir. Outro dia eu fui visitar um casal que estava passando por um problema muito terrível. E os comentários que eu ouvi depois da visita foi que a pessoa se encantou comigo, não por aquilo que eu falei, mas pelo fato de eu ter ficado calado, enquanto ela falou, desabafou o que tinha e o que não tinha. Ela ficou encantada com aquilo. Quando foi domingo agora, ela veio aqui na igreja. Muita dificuldade de saúde, não está caminhando, mas ela veio. Aí chegou aqui na frente, no final da reunião, me deu um abraço. Poxa, que coisa legal, que coisa bacana. Diga, eu preciso ouvir. Diga, a boca
Eu tenho. Quantas bocas você tem? Olha, alguém falou duas. Alguém falou duas. Você só tem uma. Talvez você fale por duas, mas você só tem uma. Agora, ouvidos, você tem dois. Então é muito importante você ouvir mais do que falar. O apóstolo Tiago escreve sobre isso, mas não é o caso. Então são pequenas coisas. Tá, querido? Uma outra coisa também muito importante, que é muito pequena, mas que pode fazer uma verdadeira revolução na minha vida e na sua vida. Mateus 7:24. Ele diz, mesmo assim: a que compararei o homem prudente? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É a pessoa que valoriza o conselho. De que adianta você ter um pastor, você ter um discipulador, você ter um conselheiro, você ter um mentor, se isso não tem nenhum significado para você? O que Jesus está falando é que a pessoa que ouve um conselho e aplica na prática, ele compara um homem que construiu uma casa na areia. Amém, gente? Não, amém não. Que construiu uma casa na rocha. Ei, ops, olha aí, ops. Faz assim com o seu dedo. Faz assim com o seu dedo. Agora vai trazendo assim o seu dedo para cá, para a beirada assim. Puxa um pouquinho, olha para o lado assim e fala: vigia. Diz assim: fica ligado. Às vezes a gente vem numa reunião e está só o corpo aqui. Mas a mente está lá em outro lugar. O espírito está em outro lugar. Não pode, tem que estar o meu corpo, eu tenho que estar presente aqui. Amém? Se eu não estiver presente aqui, querido, eu não serei um presente para vocês. Amanhã tem reunião lá na escola, cedíssimo com o diretor. Porque 2 dias depois nós vamos estar entregando a escola para a força militar. Então nenhum funcionário vai entrar mais na escola. Então tem que estar tudo funcionando, tem que estar tudo nos trinques. Porque domingo vai haver eleição. Se eu estiver preocupado com o que o diretor da escola vai pedir, porque essa reunião aqui não vai ser bom nem para mim e nem para vocês. Tem gente que ele antecipa, ele sofre antecipadamente, ele viaja aqui dentro da cabeça. Querido, isso não é bom. Então nós vimos isso terça-feira passada. Hoje, querido, nós temos algo muito tremendo para conversar.